Olá pessoal, vamos para mais uma aula de matemática remota com o professor Cláudio Souza, aula do 6º ano. A nossa aula é a aula 4, que tem como unidade temática probabilidade e estatística, objetivo do conhecimento, tabelas, e a habilidade interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos, colunas ou linhas, referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde, trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões. Esse assunto está no nosso livro, o livro A Conquista da Matemática, lá na página 24. Vocês peguem o livro lá, abram o livro na página 24, que lá vai estar explicando este assunto. Então, antes de mais nada, vamos para a definição de tabelas. Então, tabelas e gráficos são recursos utilizados frequentemente nos meios de comunicação como telejornais, jornais impressos, panfletos, apresentação de textos científicos, entre outros. Então, se vocês puderem observar aqui embaixo, a gente tem um exemplo, tá certo? De uma tabela. E aqui do lado, exemplos de gráficos, tá certo? Então, as atividades propostas tornam possível o trabalho de investigação, da construção de uma tabela, dos dados que a compõem e também da interpretação que poderá ser realizada com base nos dados apresentados. Então, organização, leitura e interpretação de tabelas. Então, aqui do lado, vocês podem observar um exemplo de tabela. Aqui embaixo, outro exemplo de outra tabela. Mais aqui do lado, uma outra tabela. E aqui embaixo, outra tabela. Então aqui, quero que vocês observem essas 4 tabelas aqui que a gente acabou de colocar aqui ao lado, tá certo? Então, aí eu pergunto para vocês, observando aí essas 4 tabelas, qual a diferença entre essas tabelas que vocês podem observar? Todas têm as mesmas características? Será que todas têm? O que está faltando? Então, se vocês observarem as tabelas, tá certo? Então, elas precisam, para serem completas, elas têm que ter o título, tem que ter uma fonte e tem que ter, tá certo, o conteúdo. Então, se nós observarmos esta primeira tabela aqui, a gente observa que ela não tem título e não tem uma fonte. Já esta tabela, se a gente observar aqui, ela não tem o título, mas contém a fonte. Está aqui, fonte ABNT, NBR 6022, 2003, página 21. Se nós observarmos essa aqui do lado, a gente observa que ela tem um título já, concessionária, tabela tarifa para demais produtos. No entanto, ela não tem a fonte. Já esta de baixo, ela está completa. Nós temos aqui o título, participação dos navegadores no mercado mundial, tá certo? Que vai aqui, de setembro de 2010 até junho de 2011. E temos a fonte, aqui, pesquisa NET Market Share, julho 2011. Então, esta tabela, ela está completa, tá certo? Então, observaram que é a diferença, né? Então, a tabela, para ser completa, ela tem que ter título, tem que ter a fonte e o conteúdo principal, tá certo? De qual se refere esta tabela, tá certo? Então, aqui, só para
sintetizar melhor aqui, ó, tá vendo aqui essa característicazinha aqui, para dizer que é a fonte. Aqui, ó, o título desta tabela. Esta última aqui que está completinha, tem título e tem a fonte, tá certo? Então, se vocês observarem aí no livro, tá certo? Vocês vão encontrar esta tabela, tá certo? Então, o título dessa tabela, se vocês observarem aqui, ó, é o resumo de todas as copas, que é a que tem no livro de vocês com a diferença, tá certo? Que eu vou explicar qual é a diferença. E também temos a fonte aqui, FIFA World Cup Archive, tá certo? Então a tabela, todas as tabelas, elas são divididas em colunas, tá certo? Colunas aqui, ó, é a parte que fica aqui na vertical, tá certo? E temos as linhas, que é a parte que fica na horizontal. Então as linhas ficam na horizontal, né, deitado, e as colunas elas ficam na vertical, ó, em pezinho. Então, se nós observarmos esta tabela, ó, ela contém 5 colunas, né? A do livro de vocês aí, ela aparece 3 colunas, tá certo? Essa aqui tem 2 colunas a mais que foi para poder incrementar melhor, para ficar mais bonitinha, mais completa, tá certo? Mas aqui, ó, na primeira coluna, a gente observa o que é que indica que é a primeira coluna, ó. Como é o resumo de todas as copas, então aqui na primeira coluna indica o ano de realização, ó, dessas copas. Está aqui, ó, que vai de 1930 até a última, né? Até então a última, 2018. Na segunda coluna nós temos o que? O país que sediou a Copa, o nome do país que sediou a Copa. Desde a primeira, tá aqui em 30, até a última em 18, né? Na terceira coluna, nós temos o que? O país que foi campeão desta Copa, tá certo? Quarta coluna aqui, desta tabela, nós temos quem? O vice-campeão. E na última coluna, a gente tem a colocação do nosso país, do Brasil. Em qual colocação, tá certo? Em cada Copa dessa realizada, ele ficou, tá certo? Então aqui nós temos as colunas, mais uma vez, né, para não esquecer, e temos as linhas, tá certo? Então aqui só para a gente sintetizar um pouco melhor, aqui falando um pouco dessa tabela. Então aqui, ó, a primeira Copa do Mundo de futebol foi realizada em 1930, tá aqui, ó, no Uruguai, que é o país sede. E as seguintes, ou seja, as Copas posteriores, elas foram realizadas a cada 4 anos, ou seja, as Copas do Mundo são realizadas de 4 em 4 anos. Mas aqui aparece, ó, com exceção das edições de 1942 e 1946. Por que que não aconteceram essas Copas? Porque elas foram canceladas por conta da Segunda Guerra Mundial. Então o quadro aqui indica, né, os anos em que a Copa do Mundo foi disputada. Aqui, ó, que é na primeira coluna. A segunda coluna indica o que? Onde foi disputada, né? Ou seja, o país que sediou, onde ocorreu a disputa. E a terceira coluna indica a seleção que foi campeã. A próxima coluna indica a seleção vice-campeã. E a última coluna, quinta, indica o que? A colocação do Brasil. Tá certo? Falando aqui um pouco aqui, né, da interrupção das Copas, né? Então, foi interrompida por conta da Guerra Mundial. Aí aqui eu coloco um pouquinho aqui para vocês, né, ficarem atentos aqui, ó, que a Segunda Guerra Mundial foi deflagrada em 1º de setembro de 1939, né? Por isso que a Copa seguinte de 42, ó, que era a seguinte, já foi cancelada. E ela só teve seu término em 2 de setembro de 1945. Então, por conta das destruições, e não apareceu, né, nenhum país, porque não tinha condições para sediar a Copa de 46, então o motivo do cancelamento dessas Copas, tá certo? Então, continuando aqui,
Nós temos aqui, né, uma frasezinha aqui de um autor desconhecido, tá certo? Não importa o tamanho do obstáculo, Deus é maior. Então agradeço aqui a todos, obrigados, bons estudos e fiquem em casa. Este é o que o professor Cláudio, tá certo? Deseja para todos. Então, muito obrigado e bons estudos.